Shalom, irmãos. Para quem não me conhece, eu sou Ednardo Sabino e neste conteúdo vou estar dando sequência ao material a respeito da família celestial, que será uma playlist. Esse é o segundo conteúdo de um total de 10 ou talvez 11 materiais que estão sendo produzidos aqui. Eu ainda não sei ao certo. E, como eu disse anteriormente, esse material será compilado, ele já está sendo produzido em formato de livro impresso para que você possa possuir todo o material que está sendo compartilhado aqui e inclusive outras informações no formato de livro aqui do canal, que será a terceira publicação. Bom, esse material sobre a família celestial, o foco é a Ruach HaKadosh, no hebraico antigo, que se refere àquilo que nós chamamos de Espírito Santo. Então, quem não teve acesso ainda ao primeiro material, recomendo que assista antes de dar sequência nesse aqui. Está sendo colocado em formato de playlist aqui no canal. Neste segundo material, nós vamos estar falando sobre a raiz linguística e os manuscritos aramaicos. Além disso, vou trazer também informações concernentes ao gênero feminino da Ruach, a análise das palavras Ruach e Horma, do hebraico, como substantivos femininos, tanto no hebraico quanto no aramaico, e o impacto das traduções para o latim e para, posteriormente, o português, nessa questão onde ocorreu a perda do gênero que se refere à identidade. A natureza linguística da Ruach, no original hebraico e aramaico, a palavra que nós temos é Ruach, ou Ruach, que traduzimos para o português como espírito. Essa palavra ela é um substantivo do gênero feminino, diferente de objetos inanimados, onde o gênero gramatical pode ser arbitrário para um ser pessoal. O gênero gramatical reflete sua identidade e natureza. O que isso consiste? Na regra gramatical, nós temos objetos animados e também nós possuímos objetos inanimados. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês. A palavra mesa, do português, ela pode ser feminino em uma língua, como no caso do português, mas ela também pode ser masculino em outra língua. Mas isso em si não indica um gênero. Por quê? Porque essa palavra ela se refere a um ser inanimado. Como, por exemplo, também nós temos a palavra ponte, do português, que a gente utiliza, inclusive, o artigo a para essa palavra, para designar a ponte, inferindo que ela seja uma palavra que designa um caráter feminino. Porém, no francês, nós temos, por exemplo, le pont, já indicando que essa palavra ela possui um caráter masculino. Então, quando a gente fala de objeto animado, a gente está falando diretamente de um ser pessoal. E isso diretamente vai estar implicando o gênero. Tá? Então, quando se refere a um ser pessoal, isso indica sim o gênero, seja ele masculino ou feminino. Assim como no exemplo que eu usei, no português, a ponte não indica gênero. Por quê?
aqui nós estamos falando de um ser inanimado. Se fosse assim, a ponte em português seria feminino e le pont em francês seria masculino. Mas aqui nós estamos falando de um ser inanimado. Isso dentro da regra gramatical. O Espírito Santo, ele é, dentro da regra gramatical, aquilo que a gente traduz dentro do português, ele é um ser pessoal. E gramaticalmente, o Espírito Santo, ele deve ser feminino. Tá? Isso aqui eu estou falando da regra gramatical. E como que a gente vai diferenciar gramaticalmente os seres animados dos seres inanimados? Então, se você buscar por essa definição em dicionários, você vai perceber que a diferenciação gramatical entre seres animados, que quer dizer seres vivos, e seres inanimados, sejam eles objetos da natureza inerte, ou seja, objetos que não se movem, baseia-se principalmente no comportamento dos substantivos em relação a verbos de existência, seleção lexical e marcação de posse, variando conforme a língua. Assim como eu disse anteriormente, cada língua vai indicar isso aí, mas o principal que você vai conseguir diferenciar um ser animado de um ser inanimado está ligado à questão do verbo de existência, que é o que nós chamamos do inglês de verbo to be, né? Que muitas pessoas acabam estudando isso aí na escola. O famoso verbo to be, que seria ali o ser ou estar, né, dentro da nossa língua do português. Vamos a alguns exemplos. Nós temos aqui um ser animado. O homem, que é o substantivo, corre, que é o verbo de ação, na praça. Então nós temos o homem, então aqui é esse substantivo, como que a gente vai identificá-lo como um ser animado? Através do verbo. Porque esse homem corre. E esse verbo, ele indica um verbo de ação, principalmente sendo executada em um local. Aqui no caso, na praça. Então, este homem, ele está agindo. Ele tem vontades, né, dentro dessa sentença. E aí nós temos um outro exemplo de um objeto inanimado, como por exemplo, a pedra. Então, se a gente pegar, por exemplo, a pedra está na praça. Então nós vemos aqui a pedra como substantivo, está como verbo, e na praça aqui o local onde ela vai estar sendo designada através desse verbo. Então esse verbo, ele não é um verbo de ação, mas sim um verbo de existência. Ela está na praça. Então ela não executa uma ação. E isso, dentro da regra gramatical, é que vai diferir o que é um ser animado, um ser que pratica a ação, de um ser inanimado, que é um ser que ele apenas vai estar relacionado a verbos de existência. Mais à frente você vai entender exatamente o porquê de eu ter iniciado dessa forma, porque através disso a gente vai conseguir compreender do que se trata o Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de o Espírito Santo. Porque uma tradução mais assertiva, digamos assim, mais correta, por mais que soe estranho ouvir dessa forma, seria a gente dizer a Espírita Santa, algo nesse sentido. Porque nos originais, a palavra para Ruach HaKadosh, ou no hebraico mais atual, Ruach HaKodesh, ela é uma palavra que está originalmente, tá, no feminino. Então, quando a gente quer buscar a raiz
gramatical da palavra, a gente vai observar essa diferença. E nesse conteúdo nós vamos traçar uma linha temporal e observar o porquê de ter ocorrido essa alteração, porquê de ter chegado até nós como masculino. Mas voltando à questão do espírito, como que nós vamos observar que o que chamamos em português de Espírito Santo, ou a Ruach HaKadosh, é um ser animado através do verbo, o verbo que implica uma ação. Então, quando nós lemos na Escritura acerca daquilo que nós chamamos em português de o Espírito Santo, nós observamos este padrão de um ser animado, um ser que pratica uma ação através do verbo, isso de maneira gramatical. Então nós temos, por exemplo, em Atos, no capítulo 13, versículo 2, da seguinte forma: disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então aqui nós observamos que o Espírito Santo fala. Então, nós temos aqui um verbo de ação, o Espírito Santo imprimindo uma ação na sentença. Aqui nós estamos utilizando a linguagem gramatical para fazer essa análise sintáxica do texto. Em Apocalipse 2, nós temos da seguinte forma, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a fala é uma característica pessoal. Então a gente observa aqui um verbo de ação designada ao Espírito Santo, que nós chamamos em português, e que indica que sim, é um ser pessoal. Mas também nós temos muito mais outros exemplos. Eu quero trazê-los aqui. O Espírito Santo, ele ensina e lembra. Então no Evangelho de João, versículo 26 do capítulo 14, está escrito assim, ó: o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Então, ensinar e lembrar envolve inteligência, envolve uma intenção, e isso está diretamente associado ao Espírito. Mais uma vez, nós estamos aqui utilizando a língua portuguesa. Então, óbvio que nós vamos falar o Espírito, porque não é dentro do português utilizado a Espírita Santa, mesmo entendendo que essa seria uma tradução mais fiel aos originais. O Espírito Santo tem vontade própria. 1 Coríntios 12, 11, temos o seguinte trecho: distribuindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito decide como quer. Ele demonstra vontade. E só pode ter vontade um ser animado. O Espírito Santo pode ser entristecido. Em Efésios 4:30 está da seguinte forma: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sentir tristeza é uma característica pessoal. Mais uma vez, nós estamos aqui vendo, nessa análise sintáxica, o verbo sentir, que é mais uma vez um verbo de ação, que implica um ser animado. O Espírito Santo intercede. Em Romanos 8, 26, nós temos: o próprio Espírito intercede por nós. Mais uma vez, interceder é agir de forma intencional em favor de alguém. O Espírito Santo também, dentro do que se compreende no texto, pode ou poderia ser enganado ou mentido. Basta ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5,
versículo 3 e 4, que está da seguinte forma: Pedro, ele diz a Ananias que ele mentiu ao Espírito Santo e depois afirma que mentiu a Deus. Então só é possível mentir a um ser pessoal. E o Espírito Santo, dessa forma, o é. E por último, um exemplo de que o Espírito Santo, ele guia e dirige. Em Romanos 8,14 nós temos: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Em Atos, capítulo 16, versículo 6, nós temos: o Espírito impede Paulo de ir a certos lugares. Então, guiar e impedir envolvem também decisão e propósito. Então, só aqui nós demos alguns exemplos de que o Espírito Santo, gramaticalmente, é um ser animado. Então, ele age segundo a sua própria vontade. Então, é um ser que fala, é um ser que ensina, que lembra, decide, sente tristeza, intercede. E também é um ser que possui um entendimento, de tal forma que, no exemplo aqui, nós podemos observar que Ananias havia tentado mentir ao Espírito. E também é um ser que guia e pode, inclusive, impedir algo ou alguém. Temos também a palavra Chorma e a sabedoria. A palavra hebraica para sabedoria, Chorma, também é estritamente feminina. Historicamente, a Ruach HaKadosh, no hebraico antigo, ou Ruach HaKodesh, no hebraico mais atual, e a sabedoria eram entendidas como a mesma entidade espiritual. É muito maravilhoso quando você pega, por exemplo, o texto de Provérbios 8 e faz a leitura completa daquele texto. Provérbios 8, 9. Eu recomendo que vocês leiam esse texto de maneira completa. Em Provérbios 8 e Sabedoria de Salomão, indica uma relação da Ruach, ou do Espírito, com a sabedoria. Na Sabedoria de Salomão, no capítulo 7, esse texto considerado apócrifo, a sabedoria é chamada de Espírito inteligente, Espírito Santo, Espírito único. Então, isso aqui falando dentro do português. Então, aqui é um indício direto de que nós estamos tratando de um ser animado e que há essa conexão entre a sabedoria e também a Ruach, o Espírito, neste texto da Sabedoria de Salomão. Em escritos antigos, rabínicos, posteriores, como por exemplo no Midrash, às vezes nós percebemos a Ruach HaKadosh sendo descrita como o meio pelo qual Deus concede a sabedoria. Nos textos, quando você lê, você observa essa inferência de que o Criador, ele concede a sabedoria através da Ruach. E isso também nós conseguimos ver nos textos canônicos de uma maneira abrangente. Textos da tradição siríaca, aqui nós já estamos falando em aramaico, como por exemplo o livro do Evangelho dos Hebreus, são enfáticos em mostrar o aspecto feminino do Espírito Santo. Pais da igreja como Irineu de Lyon e também Orígenes começaram a mudar o sentido, interpretando essa figura da sabedoria como o Messias, como Cristo. No hebraico, e no original,
A palavra para espírito, que nós utilizamos o termo ruach, originalmente já traz o contexto de ser uma palavra ligada ao feminino. Mas ao longo do tempo, ela foi recebendo traduções que alteraram a sua originalidade, que indica esse gênero feminino. E nós vamos pontuar cada detalhe daqui em diante. Primeiro ponto é o impacto da tradução para o grego. A palavra no grego, pneuma. Na transição para o grego, a palavra utilizada foi essa, pneuma, que possui o gênero neutro. E isso iniciou um processo de descaracterização da identidade pessoal e feminina do que chamamos de Espírito Santo, tratando como isso, ou it, do inglês, ou uma força indefinida. Para quem fala inglês, sabe muito bem que existe esse pronome it. Você tem he para ele, she para ela e it para um pronome indefinido. Dessa forma também está para o grego. Então, o inglês, ele manteve essa alteração deliberada que foi feita desde o grego, que resolveu utilizar o pronome neutro para o Espírito Santo, que originalmente era um pronome feminino que era utilizado. E o argumento do texto é que, ao mudar para uma palavra neutra, o Espírito deixou de ser percebido como algo feminino e passou a soar mais impessoal, como uma coisa ou uma força. E isso faz com que o catolicismo, toda essa religião pragmática, acaba indicando que esse ser, ele seria ali uma energia ou uma força impessoal. Então é por isso que ocorre essa alteração. E isso já desde os primórdios. Para quem for fazer essa análise, vai observar que desde o início do catolicismo já é indicado dessa forma, já possui essa ocultação da figura feminina da Ruach HaKadosh, que é o que chamamos de Espírito Santo. E posteriormente nós temos a masculinização do termo através do latim spiritus. Então percebam, nos originais nós temos os termos, principalmente no hebraico, ruach, feminino. Quando nós passamos para o grego, nós já possuímos o termo neutro, pneuma. Quando chegamos no latim, nós já temos spiritus. Então, quando as escrituras foram traduzidas para o latim, utilizou-se esse termo, que é um substantivo masculino. Essa mudança foi herdada pelas línguas românicas, como, por exemplo, o nosso próprio português. E aí nós passamos a utilizar o espírito, consolidando essa percepção masculina já no Ocidente. Então, originalmente, nas línguas orientais, nós temos essa designação para o feminino. Quando entra as traduções para o grego, nós já temos essa alteração para o gênero neutro. E quando nós passamos para o latim e posteriormente para as línguas ocidentais, nós já temos essa alteração que deliberadamente foi escolhida para o masculino com a palavra spiritus, do latim. Então depois, ao ser traduzida para o latim, isso já na Vulgata Latina, a palavra escolhida pelos tradutores foi
spiritus, que em si denota o gênero masculino. Como o latim ele acaba ali depois influenciando as línguas ocidentais, como além do português que eu citei anteriormente, o próprio espanhol, francês, entre outras línguas, consolidou-se então a forma masculina, o Espírito Santo, que é o que nós utilizamos aqui no nosso país, no Brasil, e que também países de línguas latinas utilizam, como o espanhol, o francês, como foi citado aí anteriormente. A Confissão de Jerônimo, que foi um pai da igreja, ao traduzir a Vulgata Latina, acaba admitindo ali explicitamente que, embora o termo fosse feminino no hebraico e neutro no grego, ele optou por traduzir para o masculino no latim, e que os tradutores não se importaram com essa opção e acabaram optando ali por manter essa tradução para o masculino. E isso tudo nós encontramos no prólogo ao livro de Jó, essa confissão de Jerônimo, em coleções das obras de Jerônimo, como a Patrologia Latina, volume 28. Além disso, também em outros textos da tradição cristã dos pais da igreja. Resumindo, entre os hebreus, a palavra que nós chamamos espírito, ela é utilizada no gênero feminino. Entre os gregos, no gênero neutro. Entre os latinos, já passa a ser no gênero masculino. E por diante, acabou se influenciando as línguas ocidentais, traduzindo para o gênero masculino e consolidando esse entendimento dentre as línguas ocidentais. Então, quando nós remontamos aos originais, nós percebemos então que a realidade ela se trata do gênero feminino. Então nós compreendemos claramente que as escrituras nos originais trazem este entendimento. Também possuímos evidências nos manuscritos aramaicos antigos. Manuscritos mais antigos da Nova Aliança, como o Palimpsesto Sinaítico e o Codex Curetoniano, utilizam o pronome feminino ri, ela, para se referir ao Espírito Santo. Versões posteriores, como por exemplo a Peshitta, a partir do século V, alteraram deliberadamente os pronomes de ela, que seria o pronome ri, para o masculino hu, ele, em diversos versículos, sob influência da helenização. Então aqui nós percebemos que os textos gregos já foram influenciando até mesmo a própria Peshitta para poder alterar os textos originais no aramaico para pronomes que indicassem a masculinidade dentro desses textos. Mais tarde, em versões como a Peshitta do século V, esses pronomes teriam sido ajustados para o masculino, possivelmente sob influência de pensamento grego, onde a teologia já estava mais sistematizada. No alfabeto aramaico estranguelo, a diferença ela é clara. Nós temos ri, que seria re mais iod, para ru, que seria re mais vav. Então nós estamos saindo do
he, que é ela, para he, que é ele. Isso no aramaico. E manuscritos originais aplicam o feminino em verbos de ação do espírito. Em Gênesis 1, no versículo 2, o verbo pairar, ele traz segredos bem interessantes. O termo hebraico rahaf, pairava, significa, na verdade, chocar ou nidificar. Isso indica diretamente uma ação biológica exclusiva de uma ave fêmea cuidando de sua ninhada, o que aponta para o papel materno da Ruach na criação. Nós vemos aqui claramente que a inferência de um ser feminino chocando ou nidificando, no sentido ali de fazer um ninho e protegendo a sua ninhada. No batismo do Messias, em Mateus 3, no versículo 16, o Espírito desce como uma pomba, Iona em aramaico ou hebraico, que é o substantivo feminino e um símbolo antigo associado à maternidade e ao cuidado feminino. Este texto, por exemplo, poderia ter usado o termo para pombo masculino, mas nos originais nós observamos que ali foi utilizado este termo para pomba, uma ave fêmea. Finalmente nós percebemos o que neste trecho? Nós percebemos que ocorreu uma traição deliberada no momento da tradução dos textos. Os tradutores, eles acabaram indiretamente ou diretamente traindo as escrituras, alterando deliberadamente aquilo que não deveria ter sido alterado, de forma a ocultar este termo, ocultar este entendimento, para que as pessoas não compreendessem posteriormente aquilo que originalmente estava contido nos textos. E isso nós só conseguimos observar de forma secreta. Você precisa buscar esse entendimento com profundidade nos textos para conseguir compreender aquilo que verdadeiramente os textos estão trazendo para nós. Bom, se nós formos tratar a alteração do gênero da Ruach, no caso o espírito, da figura feminina para o masculino, apenas como um erro de tradução ou algo assim acidental, a gente vai incorrer em algo muitas vezes considerado até como conspiratório. Mas é importante a gente analisar também por um outro viés. Existem outras vertentes que vão trazer uma explicação mais assertiva o do porquê de ter ocorrido essa alteração vinda do feminino nos originais, principalmente no aramaico, para o neutro no grego e depois, posteriormente, para o masculino, principalmente no latim. Existia uma questão também ligada à cultura, que é importante a gente mencionar e identificar isso. Além da cultura, nós temos também questões ligadas a fatores gramaticais dos gêneros ali em si, e também um ponto muitas vezes considerado até geopolítico, digamos assim. Então existia questões ligadas ao Império Romano, juntamente com o Império Grego, que
ocorria de forma que eles não queriam se mesclar, e aí um assumia uma forma diferente do outro para não ser, muitas vezes ali caracterizado como algo relacionado à crença de uma outra liderança geopolítica ou de outro império, como era o caso ali do Império Grego e do Império Romano. Então a influência, da língua grega em si, o que que ela influi? No que é chamado de Nova Aliança, ou que a gente atualmente conhece como Novo Testamento, isso foi amplamente difundido através do grego, onde a palavra para espírito é pneuma, e ali a gente tem o gênero neutro, como já mencionado anteriormente. No aramaico e também no hebraico, nós temos a palavra ruach, que é um substantivo feminino, originalmente. Então a gramática, ela exige que verbos e pronomes, eles tenham essa concordância com o feminino, com o pronome feminino que a gente fala no português, ela. Já no grego, a gente tem essa palavra pneuma, que está ligada a um substantivo neutro, aonde ele não indica um gênero diretamente. E no latim, como na Vulgata, né, de Jerônimo, o termo tornou-se spiritus, que é masculino, é um substantivo masculino. Quando a teologia cristã ela começa a ser formulada, ali na sua essência, com essa cultura greco-romana, eh, o gênero feminino que era trazido do aramaico, ele ele trazia também, culturalmente falando, uma carga de algo estrangeiro, de algo ali ligado a culturas pagãs, como por exemplo a cultura, grega. A cultura grega, eles tinham a visão de que o gênero das divindades era um gênero neutro. E isso é muito interessante a gente observar esse ponto, porque isso vai trazer um entendimento, o do porquê disso ter acontecido. Os gregos, eles tinham divindades que, segundo o entendimento deles, ia além de uma questão apenas de gênero. Então o conceito grego, eles se abstinham muitas vezes de aceitar que seres celestiais possuíam um gênero. Então para eles, para a cultura grega, a questão sexual, a questão de gênero, feminino, masculino, era tão deturpada que na mente deles, os seres celestiais não possuíam essas atribuições. E isso é visto em toda a cultura grega, de um modo geral, a gente consegue observar esses padrões. Então, eles assumiam muitas vezes que os deuses, segundo a cultura deles, eram seres muitas vezes andrógenos ou hermafroditas, né. Inclusive essa palavra hermafrodito, ela origina-se de um ser da cultura grega, é um ser que é tido como uma divindade, e ali nós temos esse contexto no qual os gregos, eles não conseguiam aceitar características ligadas a gênero para as divindades, para os seres celestiais. E por isso, no momento ali das traduções, o Império Romano, quando eles começaram a traduzir os textos,
eles atribuíam ao espírito um gênero, neutro. Melhor dizendo, ali já no Império Grego, eles já atribuíam um gênero neutro ao Espírito Santo por se tratar de uma divindade. Então acontece que, quando isso vai passar para o latim, nós conseguimos ver claramente essa mudança e essa espécie de uma guerra geopolítica e, ao mesmo tempo, cultural, porque eles não queriam ser atrelados àquele determinado império, e isso para eles ressoava como algo pagão. E aí, na mente dos tradutores, eles optaram pelos textos que vão corroborar com as crenças que eles já possuíam ali naquele momento. À medida que a igreja ela ia tomando um caráter mais institucionalizado, principalmente no período do Império Romano, essa estrutura familiar ela foi sendo adaptada, ela foi sendo alterada. Então, no contexto semítico original, nós tínhamos o pai, a figura masculina, a mãe, representada pelo espírito, que é a figura feminina, e o filho dentro dessa cultura. Então, isso ali já era muito bem estabelecido. Mas aí, a cultura romana e a filosofia grega, eles tinham essas características mais patriarcais. E muitas vezes ali até com características machistas. E para eles, manter a figura do espírito como um ser feminino iria sugerir, né, iria indicar que eles tivessem uma espécie de uma mãe celestial. Então, na mente deles, isso ressoava como algo pagão. Então, como por exemplo a figura de Ísis, ou outras figuras dentro do contexto do paganismo grego. E aí, eles, ao longo do tempo, foram alterando esse conceito e optavam nas traduções por manter esse gênero neutro, principalmente na questão das traduções voltadas para o Espírito Santo, o que a gente chama em português de Espírito Santo. Então acontecia que aquelas figuras que a gente compreende como os pais da igreja, eles queriam a todo custo, né, de toda forma, eles queriam evitar essa correlação. Então, eles não queriam que a igreja fosse associada a essas culturas pagãs, dentro do entendimento deles. Então, muitas vezes, eles neutralizavam essa figura feminina do Espírito Santo, utilizando pronomes neutros, para não indicar ali que se tratava de uma figura nem masculina e nem tampouco feminina. Então isso foi uma característica que ao longo dos anos ela foi alterando e perdendo a sua originalidade, que está ligada ao o hebraico e o aramaico. Então quando a gente chega na Peshita, nós temos essa ambiguidade, essa questão de querer padronizar, porque essa versão da Peshita, você já percebe que ali eles já começam a utilizar o gênero neutro em alguns textos. E por que eles faziam isso? Porque no entendimento ali, se eles mantivessem, né, esses pronomes femininos, como no próprio aramaico você tem o pronome ri, nos manuscritos antigos, como por exemplo no sinaítico e no coretoriano,
iria criar ali uma rusga, uma espécie de, eh, conflito teológico com as igrejas, né, de matriz greco-romana. Então, ao longo do tempo, aos poucos, isso foi sendo, alterado. Então a própria Peshitta, ela foi, aos poucos, alterando a originalidade dos textos antigos, que traziam um pronome feminino, mas isso criava essa rusga entre, eh, os pais da igreja, como por exemplo Jerônimo, e os textos no aramaico. Então essa alteração, o que que ela foi? Ela foi uma alteração que ocorreu na Peshitta como um esforço, uma tentativa de uniformizar a crença, digamos assim. Então o objetivo deles era garantir ali que esse dogma, ele fosse o mesmo em todo o império, seja o Império Romano, o Império Grego e principalmente ali o início, né, do cristianismo ali. Então acontecia que, independente do idioma que fosse usado, eles queriam padronizar, principalmente para fugir dessa característica das culturas pagãs e manter um padrão ali com o Império Greco-Romano. Então, existe esse contexto que ele não pode ser ignorado, esse ponto aqui na questão das traduções, porque muitas vezes a gente leva para um lado ali, conspiratório, e que de fato ocorreu sim, intencionalmente isso aconteceu, foi algo que eles alteraram, porém muitas vezes a gente deve compreender o contexto, né, das influências externas que aconteciam ali para que ocorressem essas alterações. No aramaico, a função da ruach, isso aqui eu estou falando no aramaico original, essa função de consoladora, ou o termo, né, paráclito, é inerente ligada ao cuidado materno. Então, dentro dessa cultura originária, a função de consoladora, ou a função de consolar, ela não é uma característica masculina. Então, só de o texto trazer esse entendimento, ligando a ruach, ou no grego pneuma, a essa questão de ser consolador, né, já utilizando o termo no português, ou consoladora, isso já inerentemente liga ou traz essa raiz de um cuidado materno dentro da cultura aramaica. Então eles têm lá o termo Rahamim ou Rahamim, que significa misericórdia. Isso aí compartilha a raiz com Rehem, que é o útero. Então, tudo isso, todos esses termos, eles estão interligados com a questão de consolar, de ser uma consoladora. Não apenas ali de consolar uma morte ou uma tristeza ou algo nesse sentido. Mas todos esses termos, na raiz, eles estão ligados ao útero, a gerar, a geração. E isso já desde o Gênesis a gente observa isso. Então, no momento em que muda o gênero para o masculino, a ênfase, ela naturalmente muda também. Então, a natureza que nutre e dá à luz, isso é uma característica feminina para a autoridade que governa e ensina, que já está ligado ao masculino. Então, o Criador ele já estabelece essas características, sejam elas voltadas para a figura feminina, ligada ao termo nidificar, pairar sobre as águas, ou rehem,
que é útero, que é a mesma raiz da palavra rahamim, que está ligada a consolar. Tudo isso são características femininas, diferentes das características de autoridade, de governo, que já é algo ligado ao masculino. Então você já observa esse ajuste da imagem do Espírito Santo e essa questão hierárquica, eclesiástica ali na época, que era exclusiva à figura masculina. Então todo esse contexto, ele é necessário ser observado para que a gente possa compreender o porquê de ter ocorrido essa alteração ao longo dos anos. Então isso não é algo ali exclusivamente conspiratório ou algo ali que eles queriam alterar malignamente, apesar de que nós compreendemos que houve sim também essas características. Então tem todo um contexto pelo qual esse termo ele foi, ao longo dos anos, sendo assumido. E aí, principalmente depois difundido pelo catolicismo romano, e aí estabelecido isso ao longo dos últimos séculos, e principalmente depois ali na Reforma, isso aí foi cada vez mais sendo difundido e espalhado pelo cristianismo ocidental, por causa dessas características greco-romanas, que possuíam ali uma estrutura de não querer relacionar-se com essas culturas pagãs antigas. Nós temos alguns pontos bem interessantes ligados a pessoas ou grupos que se levantaram contra essas alterações. Porque da mesma forma que hoje existem pessoas, assim como nós, que lutamos para tentar resgatar os termos originais, resgatar a origem das escrituras, fazer o processo de techuvá, isso sempre ocorreu na história. Então nós temos, já naquela época das alterações, nós temos ali também aqueles que foram veementemente contra essas alterações. Eu quero falar um pouco sobre isso. Dentro da própria igreja originária, o que hoje nós chamamos de pais da igreja, muitas vezes são lideranças que possuíam acessos, principalmente ali ligado às escrituras, aos originais, e que a maioria da população não possuía esse tipo de acesso, e que muitas vezes eles definiam o que seria reproduzido e de qual forma isso seria reproduzido. Mas, ao longo dessa história, nós temos conflitos. E dentro desses cristãos originários, nós temos ali também aqueles que foram opositores a essas ideias, desses chamados pais da igreja, como por exemplo Jerônimo. Então, mesmo mesmo entre os próprios gregos, nós tínhamos ali aqueles gregos que optaram por manter a originalidade dos textos. Então eles não foram a favor dessas alterações. Então isso é importante também mencionar, porque nos dias de hoje, muitas pessoas vão acreditar que isso foi algo unânime entre as lideranças, entre os pais da igreja, mas não ocorreu dessa forma. Eles enfrentaram muita oposição para poder fazer essas alterações. E dentre esses, nós temos os grupos das comunidades Netzarim, que seria ali o que a gente chama de nazarenos, e os ebionitas, que também foram
grupos que mantiveram o uso dos evangelhos em aramaico, como, por exemplo, o Evangelho dos Hebreus. Então, esses eram textos que circulavam entre eles e eram utilizados por eles, por esses grupos que eram, por exemplo, os Netzarim, que são originários dos próprios seguidores do Messias, que inclusive eram chamados de a seita dos nazarenos, que eram aqueles que iam contra toda essa ruptura que o judaísmo criava. Ou seja, os seguidores do Messias originários, ali os chamados de seitas dos nazarenos ou os netzarins, eles lutaram contra essas alterações. E isso é muito importante a gente mencionar nesse contexto aqui. Para eles, como por exemplo dentro do próprio Evangelho dos Hebreus, a gente vê esse entendimento. Então, para eles ali, a Ruach era a mãe do Messias, em um sentido literal. Eles compreendiam isso e eles lutaram contra essas alterações nos textos que indicavam ou que estabeleciam um gênero neutro para essa entidade. No caso ali, o Aruach, o espírito. No Oriente Médio, nós temos também a figura de Afraats, que era conhecido como o sábio persa. Em suas demonstrações, ele descreve a relação do cristão com o Criador, de uma forma assim familiar. Então é interessante que Afraades, esse sábio persa, ele chega a mencionar que o homem deixa seu pai e sua mãe terrena para unir-se a uma esposa. E da mesma forma ocorreu, segundo o entendimento dele, no reino celestial, você deixar a figura do pai, a figura da mãe, no caso, o que a gente chama de Espírito Santo, Aruach, para poder unir-se à sua esposa. Então, já no século IV, Afraats, que seria esse sábio persa, ele entendia que o Messias, ele era essa figura representada pelo homem, digamos assim, que deixa o seu pai e deixa a sua mãe para unir-se à sua esposa, que aqui no caso é o que hoje a gente entende como o contexto da igreja. Então, quando o Messias ele deixa o Criador, entre aspas, assim, no sentido de sair da casa de seus pais, ele deixa o Criador pai e a Criadora mãe para unir-se à sua esposa ou à igreja. É esse mesmo contexto que o Gênesis traz, de que o homem deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se uma só carne. Então vejam esse paralelo, percebam como que isso já no século IV já era observado pelos sábios. Aqui nesse caso, o sábio da cultura persa, conhecido como Afraats. Então percebam que isso não é algo de agora. Então eles já tinham esse entendimento no século IV. Ainda no século IV, nós temos Efrem, da Síria, que também indica essa questão da transição para esses termos helenistas, ali no caso do grego, porque nos seus hinos, nas suas poesias, frequentemente ele usava esses termos, indicando que a figura do espírito ela estaria ligada ao seio materno, ao cuidado que nutre, que amamenta. Isso tudo ligado
a figura do Espírito Santo, e não a figura do Pai, como hoje o cristianismo moderno aponta. Se vocês forem observar, vários pastores, vários teólogos, vários estudiosos modernos, ocidentais, conseguem até observar que existe este padrão de uma figura que amamenta, uma figura ali que nutre através do seu seio. Então isso muitos teólogos conseguem compreender isso, mas eles atribuem isso ao Criador, ao Pai, gerando inclusive esse entendimento de uma figura trans. Então preste bem atenção neste ponto. O próprio Jerônimo, que traduziu a Vulgata Latina, ele utilizou o termo masculino do latim, spiritus, mas embora ele tenha usado esse termo, mesmo assim ele admite em seus comentários, por exemplo, sobre o texto de Isaías, que no hebraico o espírito é feminino. E que ninguém ali deveria se escandalizar com isso, porque segundo ele, o Criador ele não possuía gênero. Então ele seria essa figura trans dentro do entendimento, inclusive do próprio a própria questão aí hoje que nós conhecemos como a entidade do Baphomet, que ele tem ali o seio, né, feminino, e também possui ali o falo, né, que seria ali masculino. Então, essa mistura, ela acaba acontecendo. Mas o ponto é que o próprio Jerônimo, ele sabia que o termo original era feminino, mas ele opta por utilizar um termo masculino. Porque ali, já nas traduções da Vulgata, já havia essa ambiguidade do grego, por trazer um termo neutro, que indicaria ali um gênero neutro. Então, por isso que hoje é muito difícil você argumentar contra ou argumentar com um estudioso, um teólogo com uma raiz ocidental acerca desse tema, porque eles vão, muitas vezes, taxativamente, utilizar esses parâmetros para tentar defender essa ideia de que a Ruach, o espírito, é apenas uma emanação ou uma energia do Criador. Porque eles vão utilizar próprio Jerônimo, tradutor da Vulgata, falando que ele possuía esse entendimento. Mas é justamente este entendimento que o condena, porque ele sabia que o termo original era, sim, feminino, mas mesmo assim ele optou por utilizar a tradução trazendo para o masculino. Bom, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu sempre estou deixando aqui na tela o QR Code, ou código QR, para você escanear e adquirir os produtos, adquirir os livros que contêm os estudos acerca da cosmovisão dos antigos hebreus, principalmente a cosmologia bíblica. E eu peço que você deixe o seu like, né, ajude esse material a ser espalhado, a ser difundido para mais pessoas. Compartilhe isso nos grupos, tá? Copie o link aqui e envie nos grupos para que outras pessoas também tenham acesso a essa playlist. Este é o segundo vídeo, né, o segundo material dessa playlist. E logo mais vou estar produzindo os próximos. Assim como eu disse, vai ser cerca de 10 a 11 vídeos nessa playlist. Então esse aqui é apenas o segundo. Então, você que não é inscrito, chegou até aqui, se inscreva para poder receber os próximos materiais que vão dar continuidade a essa série sobre a família celestial. Então até uma próxima, fique na paz, Shalom.